Bem-vindos ao módulo 4, Segurança na Nuvem AWS. Visão geral do módulo. Tópicos. Modelo de responsabilidade compartilhada da AWS. AWS Identity and Access Management, ou IAM. Proteção de novas contas da AWS. Proteção de contas, proteção de dados na AWS. E garantia de conformidade. Atividades, então atividade do modelo de responsabilidade compartilhada da AWS e demonstração gravada na plataforma e laboratório também na plataforma. Após isso, o teste de conhecimento. Objetivos do módulo. Então, depois de concluir este módulo, vocês vão ser capazes de reconhecer o modelo de responsabilidade compartilhada. Isso serve não só para a AWS, mas para muitos provedores de nuvem. Tá? Identificar a responsabilidade do cliente e a da AWS, reconhecer usuários, grupos e funções do IAM, descrever diferentes tipos de credenciais de segurança no IAM, identificar as etapas para a proteção de novas contas da AWS, explorar usuários e grupos do IAM, reconhecer como proteger dados da AWS e reconhecer programas de conformidade da AWS. Seção 1. Modelo de responsabilidade compartilhada da AWS. O modelo de responsabilidade compartilhada da AWS envolve os seguintes entes aqui, as seguintes entidades: o cliente e a AWS. A gente costuma dizer que o cliente é responsável pela segurança na nuvem, enquanto a AWS é responsável pela segurança da nuvem. Então, o que seria segurança na nuvem? Seria os dados do próprio cliente, a plataforma, os aplicativos, o gerenciamento de identidade, acesso, quem pode acessar essa nuvem, né? Quais são as permissões de cada usuário, né? Quais são as autorizações para cada usuário, a configuração do sistema operacional, rede e firewall, a criptografia de dados no lado do cliente, a autenticação da integridade dos dados, a criptografia no lado servidor, né? Sistema de arquivos ou dados, proteção do tráfego de rede, criptografia, integridade e identidade. Tudo isso aqui do lado do cliente. Isso quando a gente fala de nuvem no modelo de IaaS, ou Infrastructure as a Service. Agora, o que a Amazon é responsável? Então, responsável pela segurança da nuvem. Então, ela é responsável pelo software, né, de mais baixo nível, pela computação, armazenamento, banco de dados, rede, pela infraestrutura global de hardware da AWS, pelas regiões, zonas de disponibilidade e pontos de presença. Então, ao mesmo tempo, que o cliente tem as suas responsabilidades, a Amazon também tem as suas responsabilidades também nessa transação, né? Não é porque está na nuvem ou está na AWS que você não se exime de toda a responsabilidade de segurança. Não. Tem a segurança na nuvem é responsabilidade do cliente. Segurança da nuvem é responsabilidade da AWS ou do provedor de nuvem que for escolhido. Agora, a responsabilidade da segurança da AWS, da segurança da nuvem, né? Então, o que a AWS é responsável? Pela segurança física dos data centers, né? Acesso controlado e baseado em necessidades, né? Pela infraestrutura de hardware e software, então desativação de armazenamento, registro e log de acesso ao sistema operacional, do host e auditoria, infraestrutura de rede, então detecção de intrusão, infraestrutura de virtualização, isolamento das instâncias, né? Então, se estraga um HD, né? Quem vai ser responsável por trocar esse HD? A AWS, né? Então, a segurança física dos data centers fica com a AWS, né? E é controlado com segurança 24 horas por dia, 7 dias por semana, vigilância por vídeo. Quando a Amazon precisa trocar um HD, né? Eles vão lá trocar, eles vão destruir os discos antigos, né? Vão desmagnetizar, destruir para evitar o roubo de dados, recuperação de dados. Então tudo isso fica com a AWS. Então a segurança da nuvem. Questão de configuração de roteador, switch, load balancer,
firewall, cabeamento, tudo isso é com a AWS. Tá? E agora a segurança de responsabilidade do cliente, a segurança na nuvem. Então, o que é a responsabilidade do cliente? O sistema operacional da instância, né? Por exemplo, a da instância do EC2, né? Então, incluindo aplicação de patches, manutenção, as aplicações, né? Senhas, acesso baseado em função, né? O RBAC, Role Based Access Control, tá? Configuração do grupo de segurança, os firewalls baseados em host ou sistema operacional, incluindo sistemas de prevenção ou detecção de intrusão, configuração de rede, gerenciamento de contas, né? Configuração de permissão e login para cada usuário. Tudo isso da segurança na nuvem é responsabilidade do cliente, né? Então, dados do cliente, aplicativos, IAM, sistema operacional, rede de configuração do firewall, criptografia de dados do lado do cliente, do servidor, proteção do tráfego de rede, né? Então, tudo isso aqui é para o responsável ou cliente. Características, então, do serviço e responsabilidade de segurança. Serviços de exemplos gerenciados pelo cliente. Então, o Amazon EC2, o EBS, o VPC, né? Serviços gerenciados pela AWS, né? Então, quando a gente tem o IaaS, né? Então, seria o EC2, EBS, VPC aqui, você tem que configurar, o cliente tem que configurar. Já quando a gente tem aqui um Lambda, né, que é um serverless, né, o próprio sistema de bancos de dados relacional, o RTS, o Elastic Beanstalk, né, que você coloca o seu código para rodar lá, isso é gerenciado pela AWS. Então existe essa diferença aqui, tá, entre o que é gerenciado pelo cliente e o que é gerenciado pela AWS. Então, quando você está falando de infraestrutura como um serviço, o cliente tem mais responsabilidades, mas também tem mais flexibilidade em relação à configuração de rede e armazenamento. Ele é responsável por gerenciar mais aspectos da segurança. O cliente configura os controles de acesso, né? Então, essa flexibilidade também aumenta a responsabilidade do cliente. Já quando a gente usa uma plataforma como serviço, um PaaS, ele não precisa gerenciar a infraestrutura subjacente, né? Fica por conta da AWS. E a AWS gerencia o sistema operacional, a aplicação de patches de bancos de dados, a configuração de firewall e a recuperação de desastres. Mas o cliente pode se concentrar então no gerenciamento do código ou dos dados, né? Então, algumas características do serviço e responsabilidade de segurança, né? Com uma continuação. Então, exemplo de SaaS. Quando é SaaS, a gente está falando aqui de SaaS, daí fica ainda mais, a AWS fica ainda mais responsável pelo serviço, né? Porque é somente uma disponibilidade do software como serviço. Você vai apenas usar o software, né? Não vai se responsabilizar pelo sistema operacional, firewall, qualquer coisa assim. Então, alguns exemplos de SaaS da AWS seria o AWS Trusted Advisor, né? O AWS Shield e o Amazon Chime, né? Então, o software é hospedado de maneira centralizada, né? Licenciado em um modelo de assinatura ou pagamento conforme o uso. Os serviços normalmente são acessados por meio de um navegador da web, um aplicativo móvel ou uma interface de programação de aplicativos, API. E os clientes não precisam gerenciar a infraestrutura que oferece o suporte ao serviço. Então aqui o Trusted Advisor, aquele que vê como é que está as tuas configurações, te dá dicas de melhorias de segurança e performance. Isso a AWS que gerencia todo ele. O Shield, né, que faz a questão de proteção de ataques de negação de serviço também. E o Chime, né, que é a ferramenta de comunicação da AWS também. Agora vocês podem fazer atividade então do modelo de responsabilidade compartilhada da AWS na plataforma. Aqui, então, considerando dois cenários, né? Considerando essa implementação aqui, essa implantação, quem é responsável?
A AWS ou o cliente por cada um desses fatores. A gente vê aqui que é uma nuvem AWS, que está usando um S3, que tem uma computação, um armazenamento usando o Amazon S3, que tem uma computação usando o Amazon SC2, que tem uma instância do Oracle aqui. Então, uma infraestrutura global aqui da AWS, né? Quem faz a atualização de patches para o sistema operacional na instância do EC2? Quem faz a segurança física do data center? Quem faz a infraestrutura de virtualização? Quem faz as configurações de segurança do grupo do EC2? Quem faz a configuração de aplicativos que são executados na instância do EC2? Desculpa. Quem faz a atualização ou patches do Oracle, se a instância do Oracle for executada como a instância do RDS? Atualizações ou patches do Oracle, se o Oracle for executado em uma instância do EC2? Configuração de acesso ao bucket do EC3? Então, as respostas aqui, né? Atualização e patch do SO, o cliente. Segurança física do data center, a AWS. Infraestrutura de virtualização, a AWS. Configuração do grupo de segurança do EC2, o cliente. Configuração de aplicativos que são executados, o cliente. Atualização patch na Amazon RDS, a AWS. Mas se for na instância EC2, o cliente. Configuração de acesso ao bucket do S3, o cliente. Tá? Aqui então fica a pegadinha, né? Se é um Amazon RDS, a Amazon é responsável. Se é no EC2, na tua própria instância, quem é responsável pelo Oracle é o cliente. Agora, num segundo cenário, né? A gente tem aqui um bucket do S3 com um servidor web no Amazon EC2, né? Não é um Elastic Beanstalk, é um servidor web no EC2. A gente tem aqui um console de gerenciamento da AWS, trocando chaves aqui com um SSH, né? E tem uma interface de linha de comando, né? Da AWS. Então, a gente pode executar comandos aqui no Bash, no prompt de comando do Windows ou no Bash, né, do Linux, e está executando comandos, fazendo chamadas para esse serviço aqui, que está dentro de uma rede da Amazon, né? Tem uma VPC aqui com uma sub-rede, né? Então, considerando essa implantação, quem é responsável, a AWS ou o cliente? Para cada uma dessas questões aqui, vamos lá. Garantir que o console de gerenciamento da AWS não seja invadido, a AWS. Configurar a sub-rede, o cliente. Configurar a VPC, o cliente. Proteger contra as interrupções de redes nas regiões da AWS, a AWS. Proteger a chave de SSH, o cliente. Garantir o isolamento de rede entre os dados dos clientes da AWS, a AWS, né? Entre clientes seria a AWS. Garantir uma conexão de rede de baixa latência entre o servidor web e o bucket do S3, a AWS. Impor o Multi-Factor Authentication para todos os logins de usuário, o cliente, né? Então aqui seria uma pegadinha também, tem que tomar cuidado, tá? Agora as principais lições então da seção 1. A AWS e o cliente compartilham responsabilidade de segurança. A AWS é responsável pela segurança da nuvem e o cliente é responsável pela segurança na nuvem. A AWS é responsável por proteger a infraestrutura que executa os serviços de nuvem AWS, incluindo hardware, software, redes e instalações. Para serviços categorizados como infraestrutura como serviço, o cliente tem mais responsabilidades. Ele é responsável por executar as tarefas necessárias de configuração e gerenciamento de segurança. Por exemplo, configurações de grupo de segurança, firewall, patches de segurança e atualizações de sistema operacional. Tá? Agora a seção 2. AWS Identity and Access Management, IAM. Então, usar o IAM para gerenciar o acesso aos recursos da AWS. Então, aqui no IAM, a gente define então quem são os usuários que têm acesso a minha plataforma AWS. O que cada usuário pode fazer, qual é então, a autenticação, qual é a autorização,
Vamos usar dois fatores? Não vamos usar dois fatores? Quais são as políticas? A gente define as políticas para dizer o que cada usuário pode fazer dentro da AWS. Então, use o IAM para gerenciar o acesso aos recursos da AWS. Um recurso é uma entidade em uma conta da AWS com a qual você pode trabalhar. Exemplos de recursos: uma instância do Amazon EC2 ou um bucket do Amazon EC3 são exemplos de recursos. Exemplo: controle quem pode encerrar instâncias da Amazon EC2, do Amazon EC2. Define direitos de acessos refinados, quem pode acessar o recurso, quais recursos podem ser acessados e o que o usuário pode fazer com o recurso. Como os recursos podem ser acessados? O IAM é um recurso de conta da AWS gratuito. Tá? Isso é interessante vocês lembrarem. Componentes essenciais do IAM. Então, um usuário do IAM, uma pessoa, um aplicativo que pode se autenticar com uma conta da AWS. Um grupo do IAM, uma coleção de usuários do IAM que recebem autorização idêntica. Isso pode ser baseado em papéis, né? O marketing tem um grupo do IAM, o desenvolvimento tem outro grupo do IAM, a segurança tem outro grupo do IAM. E a política do IAM, o documento que define quais recursos podem ser acessados e o nível de acesso a cada recurso, né? Então, e a função do IAM, mecanismo útil para conceder um conjunto de permissões para fazer solicitações de serviços da AWS. Então tem esses componentes essenciais aqui no IAM: usuário, grupo, política e função. Então, autenticar como usuário do IAM para obter acesso. Ao definir o usuário do IAM, você seleciona os tipos de acesso que o usuário tem permissão para usar. Acesso programático, né? Autenticar usando o ID da chave de acesso ou chave de acesso secreta, né? Ele fornece acesso à CLI e ao SDK da AWS. Acesso ao console de gerenciamento da AWS, autenticando usando ID ou alias da conta com 12 dígitos. Nome de usuário do IAM e senha do IAM. Aqui, se ativada a Multifactor Authentication, né, que é a autenticação de múltiplos fatores, ele solicita então um código de autenticação. MFA do IAM. Então, o MFA, Multiple Factor Authentication, né, oferece maior segurança. Além do nome de usuário e senha, a MFA requer um código de autenticação exclusivo para acessar o serviço da AWS. Então, pede o nome do usuário, senha e o token de MFA. Aqui o console de gerenciamento da AWS que vocês já devem conhecer. Autorização. Quais são as ações permitidas? Depois que o usuário ou aplicativo estiver conectado à conta da AWS, o que ele pode fazer, né? Então, o que um usuário do IAM pode fazer, o que um grupo da IAM pode fazer, ou função do IAM. Pode ter um acesso total, por exemplo, às instâncias do EC2. Posso ter acesso só de somente leitura a um bucket do S3, né? Então, aos arquivos do bucket do S3. São políticas do IAM que podem ser definidas. Autorização. Atribua permissões criando uma política do IAM. As permissões determinadas determinam quais recursos e operações são permitidos. Todas as operações são implicitamente negadas por padrão. Então, deny by default, né? Se algo for explicitamente negado, nunca será permitido. Tá? Prática recomendada. Siga o princípio do privilégio mínimo, que dentro da segurança, né? Então, sempre concede o privilégio mínimo, né? Não deixa todo mundo como administrador porque é mais fácil, não. Cada grupo, né, cada pessoa vai ter as permissões devidas e somente as permissões necessárias para a execução das suas funções. Observação. O escopo das configurações de serviço do IAM é global. As configurações se aplicam a todas as regiões da AWS. Tá? Então, se eu defino uma configuração do IAM, vai servir para qualquer região. Não importa se eu tenho instâncias em regiões diferentes, por exemplo. Políticas do IAM. Uma política do IAM é um documento que define permissões, habilita o controle de acesso refinado. Existem dois tipos de políticas, baseada em identidade ou baseada em recurso. Né? As políticas baseadas em identidade se anexam
uma política a qualquer entidade do IAM. Então, um usuário do IAM, um grupo do IAM, uma função do IAM. E elas especificam ações que podem ser executadas pela entidade, ações que não podem ser executadas pela entidade. Uma única política pode ser anexada a várias entidades, e uma única entidade pode ter várias políticas anexadas a ela. Então, eu sou um usuário que tenho lá os papéis de desenvolvedor e tenho lá uma política para os desenvolvedores, mas eu também tenho uma política para o suporte, por exemplo. Né? Então, eu sou um usuário que tem duas políticas para a mesma entidade. E políticas baseadas em recursos. Então, por exemplo, anexados a um recurso. Por exemplo, um bucket do S3. Né? Quem tem que permissão para esse bucket? Então, um exemplo de uma política do IAM. Né? Então, aqui ó, tem a versão, os statements, né? E o efeito. Então, aqui um allow, né? Uma permissão explícita oferece aos usuários acesso a uma tabela específica do DynamoDB, do banco de dados, né? Então aqui, ó, tá dando um allow, né? Buckets do Amazon S3, né? Então quais são os recursos que vão ser afetados, né? Então DynamoDB, S3, tal, quais buckets. Aqui já uma negação explícita garante que os usuários não possam usar nenhuma outra ação ou recurso da AWS que não seja essa tabela e esses buckets. Então estou dando um deny, né? E estou dizendo que ele não pode usar nenhuma outra ação ou recurso da AWS que não seja essa tabela, esses buckets, certo? Então, not resource, tal, né? Então, uma instrução de negação explícita tem precedência sobre uma instrução de permissão. Isso para aumentar a segurança. Tá? E aqui que o pessoal às vezes coloca, por exemplo, um allow aqui e acaba permitindo demais. Né? É interessante se você puder colocar o nome do bucket de cada bucket aqui, em vez de dar um asterisco, que o asterisco você vai permitir todos que estão abaixo dele. Né? Então isso é interessante. Políticas baseadas em recursos. Então as políticas baseadas em identidade são anexadas a um usuário, um grupo ou uma função. Já as políticas baseadas em recursos são anexadas a um recurso, não a um usuário, um grupo ou uma função. Características de políticas baseadas em recursos. Elas especificam quem tem acesso ao recurso e quais ações podem ser executadas nele. As políticas são apenas em linha, não gerenciadas. As políticas baseadas em recursos são compatíveis apenas com alguns serviços da AWS. Então, um usuário do IAM, né, a Mary Major, que tem anexada uma política baseada em identidade, né, e concede lista e leitura de objetos ao bucket de fotos. Já as fotos do bucket S3 em linha definido no bucket, né, tem uma política baseada no recurso. A política concede ao usuário Mary Major lista e leitura de objetos. Tá? Permissões do IAM. Então, o IAM determina as permissões. A permissão é explicitamente negada? Não. Se sim, negação. Se não, a política é explicitamente permitida? Se sim, permissão. Se não, negação. Né? Então tem uma negação implícita. Isso para aumentar a segurança. Grupos do IAM. Então, um grupo do IAM é um conjunto de usuários do IAM. Um grupo é usado para conceder as mesmas permissões a vários usuários. Permissões concedidas ao anexar política ou políticas do IAM ao grupo. Um usuário pode pertencer a vários grupos e não há grupo padrão. Os grupos não podem ser alinhados. Então, por exemplo, aqui tem um grupo do IAM que tem administradores, né? Outro grupo que são desenvolvedores, outro grupo que são testadores. Né? Eu poderia ter um usuário em mais de um grupo também. Tá? Funções do IAM. Então, uma função do IAM é uma identidade do IAM com permissões específicas, semelhante ao usuário do IAM. Anexe políticas de permissões a ela. Diferente de um usuário do IAM não associada exclusivamente a uma pessoa, né? Então destinada a ser assumida por uma pessoa, um aplicativo ou um serviço. A função fornece credenciais de segurança temporárias. Exemplos de como as funções
do IAM são usadas para delegar acesso. Por exemplo, usada por um usuário do IAM na mesma conta da AWS que a função, usada por um serviço da AWS como a EC2 na mesma conta que a função, usada por um usuário do IAM em uma conta da AWS diferente da função. Então, exemplo do uso de uma função do IAM, por exemplo, um cenário. Um aplicativo executado em uma instância do EC2 precisa de acesso a um bucket do S3. Né? Então, eu defino o quê? Uma política do IAM que concede acesso ao bucket do S3. Anexo, então, a política a uma função que permite que a instância do S3 assuma a função. Então, aqui a gente tem então, uma política de acesso que concede acesso ao bucket de fotos, né? Anexado com a função assumida por a instância do EC2. O aplicativo então tem funções para acessar o bucket do S3. Então, as principais lições da seção 2. As políticas do IAM são criadas com JavaScript, Object Notation ou JSON e definem permissões. As políticas do IAM podem ser anexadas a qualquer entidade do IAM. As entidades são usuários do IAM, grupos do IAM e funções do IAM. Um usuário do IAM fornece uma maneira para uma pessoa, um aplicativo ou um serviço se autenticar na AWS. Um grupo do IAM, uma maneira simples de anexar as mesmas políticas a vários usuários. E uma função do IAM pode ter políticas de permissão anexadas a ela e ser usada para delegar acesso temporário a usuários ou aplicativos. Vocês podem ver na plataforma uma demonstração gravada do IAM. Agora a seção 3, proteção de uma nova conta da AWS. Acesso de usuário raiz da conta AWS em comparação ao acesso do IAM. O usuário raiz da conta, ou usuário root, né, ele tem os privilégios, não podem ser controlados. Ele tem acesso total a todos os recursos. Já no IAM, integra-se outros serviços da AWS, federação de entidades, acesso seguro para aplicativos e permissões granulares. Uma prática recomendada é não usar, né, o usuário raiz da conta da AWS, exceto quando necessário. Então, da mesma forma, quando a gente tem um servidor Linux, né, a gente não vai deixar todo mundo como root, certo? Ou como tem um servidor Windows, deixar todo mundo como administrador. Então, uma boa prática também é não usar o usuário raiz da conta, né, o usuário root, para fazer tudo o que você deseja fazer no AWS ou para conceder acesso aos outros usuários. Né? O usuário raiz da conta ele requer o endereço de e-mail e a senha que você usou para criar a conta. Ações de exemplo que só podem ser realizadas com o usuário raiz da conta. Atualizar a senha dele, né? Alterar o plano do AWS suporte, restaurar as permissões do usuário do IAM, e alterar as configurações da conta, por exemplo, informações de contato, regiões permitidas, esse tipo de coisa. Proteção de novas contas da AWS, usuário raiz da conta, etapa 1. Parar de usar o usuário raiz da conta o mais rápido possível. Esse usuário tem acesso restrito a todos os seus recursos, irrestrito a todos os seus recursos. Para parar de usar o usuário raiz da conta, tem que criar um usuário do IAM para você mesmo. Salvar as chaves de acesso se necessário. Criar um grupo de IAM e atribuir a ele as permissões completas de administrador e adicionar o usuário do IAM ao grupo. Desabilitar e remover as chaves de acesso do usuário raiz da conta, se elas existirem. Habilitar uma política de senha para usuários, né, de preferência usando autenticação de múltiplos fatores. Fazer login, então, com as novas credenciais de usuário do IAM. E armazenar as credenciais de usuário da raiz da conta em um local seguro. Proteção de novas contas, aqui é que eu comentei. Ó. Etapa 2, habilitar o Multi-Factor Authentication, MFA. Exigir MFA para o usuário raiz da conta e para todos os usuários do IAM. Isso é uma boa prática que evita muitas dores de cabeça. Tá? Você também pode usar a MFA para controlar acesso às APIs de serviço da AWS. Opções para recuperar o token de MFA. Aplicativos compatíveis, você pode usar o MFA virtual, então como o Google Authenticator, o Authy Authenticator.
dispositivos de chave de segurança, o 2F, por exemplo, e o YubiKey, e opções de MFA de hardware, por exemplo, um chaveiro ou cartão de exibição oferecido pela Gemalto. Tá? Proteção de contas, então, usando o AWS CloudTrail. Usar o AWS CloudTrail, ele rastreia as atividades dos usuários em sua conta. Ele registra todas as solicitações de API para recursos em todos os serviços compatíveis da sua conta. O histórico básico de eventos do AWS CloudTrail é habilitado por padrão e gratuito. Ele contém todos os dados de eventos de gerenciamento dos últimos 90 dias de atividade da conta. Para acessar ele, é só acessar o console de gerenciamento da AWS e escolher o serviço CloudTrail. A gente pode clicar aqui em Event History, que é o histórico de eventos, para visualizar, filtrar e pesquisar os últimos 90 dias de eventos. Então seria como, por exemplo, fosse o Event Viewer do Windows, né? Você quer ver ali quem logou no Windows, quem que desligou a máquina, né? Isso você pode ver, entre outras coisas, né? Para habilitar os logs, além de 90 dias e habilitar alertas de eventos específicos, crie uma trilha. Então é só entrar nele e criar o em CloudTrail Console Trails, né? E clicar em Create Trail, criar trilha. Atribuir um nome a ela, aplicar a todas as regiões e criar um novo bucket do S3 para armazenamento de logs. Configurar restrições de acesso nesse bucket, né? Porque às vezes o log pode ter uma informação importante lá que não pode ser exposta, né? Por exemplo, somente os usuários admin devem ter acesso. Etapa 4. Habilitar um relatório de faturamento, como relatório de custos e uso da AWS. Então, o relatório de faturamento oferece informações sobre o uso dos recursos da AWS e os custos estimados para esse uso. A AWS entrega os relatórios para o bucket do Amazon S3 que você especifica. O relatório é atualizado pelo menos uma vez por dia. Os relatórios de custos e uso da AWS monitoram o seu uso e fornecem cobranças estimadas associadas à conta da AWS por hora ou por dia. Então, bem-vindos aqui ao módulo 4, né? Segurança na nuvem AWS. Opcional, proteção de novas contas da AWS, demonstração completa. Aqui um exemplo, análise de status da segurança do IAM, né? Então, você pode acessar esse link de login personalizado. Aqui diz o que precisa ser feito, ó, o que não foi feito. Então ele vê aqui, ó, deletar as chaves do root, ativar a MFA, criar contas de usuários individuais, usar grupos e designar permissões, aplicar uma política de senhas do IAM. Então, ativar o usuário raiz da conta, né? Então, pode ser utilizado aqui, usa do QR Code. Depois, criar um usuário do IAM individual. Designar os grupos, né? E designar as permissões e aplicar uma política de senhas. Então aqui, ideal que seja no mínimo 8 caracteres, né? Hoje se recomenda até no mínimo 12, dependendo do caso, né? Ter uppercase, lowercase, né? Caixa baixa, caixa alta, caixa baixa, números, caracteres alfanuméricos, não alfanuméricos, né? Especiais, permitir usuários a mudar suas senhas. Então, verificação de status de segurança concluída aqui, né? Então você tem uma segurança, tá? As principais lições aqui da seção 3. Práticas recomendadas para uma conta da AWS. Proteger os logins com MFA, excluir chave de acesso do usuário root, criar o usuário do IAM individual com princípio de privilégio mínimo, usar grupos para atribuir permissões ao usuário do IAM, configurar uma política de senha forte, delegar usando funções em vez de compartilhar credenciais e monitorar a atividade da conta usando o AWS CloudTrail. Aqui vocês têm um laboratório que está disponível na plataforma para ser feito. No laboratório vocês vão explorar usuários e grupos, adicionar usuários aos grupos, fazer login e testar usuários usando o IAM. Então, dentro do console da Amazon,
vocês procurem por IAM, né, e vão fazendo as atividades. Tá? Esse aqui é o produto final, então. Vai ser criado, então, os usuários com suas permissões devidas. Comecem o laboratório agora, então, realizem o laboratório na plataforma e voltem a assistir aos vídeos. Resumo do laboratório, as principais lições. Então, seção 4, proteção de contas. O AWS Organizations permite consolidar várias contas da AWS para que você gerencie de maneira centralizada. Recursos de segurança da AWS Organizations. Agrupe contas da AWS em unidades organizacionais, né? Integração e suporte para o IAM, e uso de políticas de controle de serviço. As políticas de controle de serviço, SCPs, oferecem controle centralizado sobre as contas, limite as permissões disponíveis em uma conta que faça parte de uma organização, garanta, né, que as contas estejam em conformidade com as diretrizes de controle de acesso. Então são semelhantes às políticas de permissão do IAM. Ela usa uma sintaxe semelhante, no entanto, uma SCP nunca concede permissões, em vez disso especifica as permissões máximas para uma organização. Então, o AWS Key Management Service, ou KMS, tá? Permite criar e gerenciar chaves de criptografia, permite controlar o uso da criptografia nos serviços da AWS e nos aplicativos, integra-se ao AWS CloudTrail para registrar todo o uso de chaves. E ele usa um módulo de segurança HSM validado pela Federal Information Processing Standards, FIPS 140-2 para proteger chaves. Então é um sistema aqui de gerenciamento de chaves da Amazon, que tem uma segurança homologada, né, por ela FIPS 140-2 americana, tá? Que registra tudo no CloudTrail, então tem um registro do que é feito, né? E garante então o padrão de segurança de um módulo de segurança de hardware HSM. Tá? Agora o Amazon Cognito, então recursos do Amazon Cognito. Adiciona inscrição, login, controle de acesso de usuários a aplicativos web e móveis. Ajusta a escala até milhões de usuários. Oferece suporte a logins com provedores de identidade social como Facebook, Google e Amazon, provedores de identidade corporativa como Microsoft Active Directory, por meio do SAML 2.0. Então ele permite o single sign-on usando o AD, tá? E também permite o login social através das redes sociais. Então é uma ferramenta da Amazon para login e controle de acesso de usuário e aplicativos web. AWS Shield, então serviço de proteção contra negação de serviço distribuída, DDoS, protege aplicativos executados na AWS, fornece detecção sempre ativada e mitigações automáticas, né, em linha de comando, né? AWS Shield Standard é habilitado sem custo adicional e o Advanced é um serviço pago opcional. Usa para minimizar o tempo de inatividade e latência do aplicativo. Evita então proteção, ataque de negação de serviço, é uma proteção a mais. Seção 5, proteção de dados na AWS. Criptografia de dados em repouso, né? A criptografia codifica os dados com uma chave secreta que os torna inelegíveis, então os dados armazenados, tá? Somente quem tem a chave secreta pode decodificar os dados. O AWS pode gerenciar suas chaves secretas. Ele também oferece suporte à criptografia de dados em repouso, então dados em repouso igual dados armazenados fisicamente em disco ou fita. Você pode criptografar dados armazenados em qualquer serviço compatível com AWS KMS, por exemplo, S3, EBS, EFS, o RDS. Dados em trânsito, então, enquanto o dado está trafegando, né? Então, tem o Transport Layer Security, que anteriormente era o SSL, um protocolo padrão aberto. O AWS Certificate Manager oferece uma maneira de gerenciar, implantar e renovar certificados TLS ou SSL. O HTTP Seguro, HTTPS, cria um túnel seguro e usa TLS ou SSL para troca bidirecional de dados.
Os serviços da AWS oferecem suporte à criptografia de dados em trânsito também. Então você tem proteção aqui dos dados trafegando entre o EC2 e o EFS, entre o storage gateway com S3, né, data center corporativo, com o storage gateway com a nuvem AWS com S3. Tá? Então, se eu estou armazenando dados do meu data center corporativo para a minha nuvem, todo dado passa de forma segura, criptografado, nesse caminho aqui. A mesma coisa entre o EC2 e o EFS. Proteção de buckets e os objetos do Amazon S3. Os buckets e objetos S3 recém-criados são privados e protegidos por padrão. Então, a Amazon sempre trabalha com essa segurança by default, né? Segurança por padrão. Então, por padrão é protegido. Se você quer que tenha acesso externo, você tem que permitir. Quando os casos de uso exigem compartilhamento de objetos de dados no Amazon S3, é necessário gerenciar e controlar o acesso aos dados. Seguir as permissões que respeitam o princípio de privilégio mínimo e considerar o uso de criptografia do Amazon S3. Tem ferramentas e opções para controlar o acesso aos dados do S3, que incluem Amazon S3 Block Public Access, simples de usar, políticas do IAM, né, uma opção quando o usuário pode autenticar usando o IAM, políticas por bucket, listas de controle de acesso, ACLs, né, que o mecanismo de controle de acesso herdado, e verificação de permissão do bucket do AWS Trusted Advisor, recurso gratuito que pode ser utilizado nesse sentido. Tá? Seção 6. Trabalhar para garantir a conformidade. Programas de conformidade da AWS. Muitas vezes a empresa precisa lá comprovar que ela tem um determinado nível de segurança, um determinado nível de conformidade, né, com uma legislação, por exemplo, a GDPR, agora tem a LGPD, né? Então, os clientes estão sujeitos a muitos regulamentos e requisitos diferentes de segurança e conformidade. A AWS contrata esses órgãos e certificadores independentes, né, e faz toda essa certificação, né? Então, o que garante que muitas vezes você usar a nuvem é mais seguro do que ter um data center. Tá? Então, eles têm, por exemplo, ISO 27001, 27017, 27018 e 9001. Eles têm recursos de segurança e controles legais para apoiar a conformidade. Eles seguem a GDPR da UE, a RIPA, para hospitais e dados de pacientes, né? E eles têm alinhamentos e estruturas, então, com requisitos de segurança e conformidade específicos de setor ou da função. Por exemplo, o Center for Internet Security, o CIS, o Privacy Shield entre a União Europeia e Estados Unidos. Então, tem certificações e declarações, leis, regulamentos de privacidade e alinhamentos e estruturas. Tudo isso você também pode conseguir certificados pelo AWS Artifact. AWS Config. Então, avalie e audite as configurações dos recursos AWS. Use para monitoramento contínuo de configurações. Avalie automaticamente as configurações registradas em comparação com as configurações desejadas. Analise as alterações de configuração, visualize os históricos de configuração detalhados. Simplifique a auditoria de conformidade e a análise de segurança. Então, esse é o AWS Config, né? Então, esse serviço permite estimar, auditar e avaliar as configurações dos recursos da AWS. Ele monitora e registra, né, continuamente as configurações de recursos da AWS, né? Permite automatizar a avaliação das configurações registradas, tá? Revisar históricos detalhados, tá? Você pode simplificar então a auditoria de conformidade, análise de segurança, gerenciamento de mudanças e a solução de problemas operacionais. O AWS Artifact, que eu já até falei um pouco, né? Então, recurso para informações relacionadas à conformidade. Fornece, então, acesso a relatórios de segurança e conformidade e selecione contratos online. Possível acessar exemplos de downloads, por exemplo, certificações ISO da AWS, relatórios do PCI, do SOC, né? Então, o AWS diretamente no console de gerenciamento da AWS em Security, Identity and Compliance, clique em Artifact. Tá? Então, principais lições da seção 6.
Os programas de conformidade da segurança da AWS fornecem informações sobre as políticas, os processos e os controles estabelecidos e operados pela AWS. O AWS Config é usado para avaliar e auditar as configurações dos recursos da AWS. O AWS Artifact fornece acesso a relatórios de segurança e conformidade. Seção 7. Serviços e recursos de segurança adicionais. AWS Service Catalog. Crie e gerencie catálogos de serviços de TI aprovados pela sua organização. Ajuda então os funcionários a encontrar e implantar serviços de TI aprovados. Então, o serviço de TI pode incluir um ou mais recursos da AWS, por exemplo, instâncias do EC2, volumes de armazenamento, bancos de dados e componentes de rede. Ele controla o uso do serviço da AWS especificando restrições. Então, exemplos de restrições. A região da AWS em que um produto pode ser lançado, intervalos de endereços IPs permitidos, né? E gerencia o ciclo de vida de serviços de TI de forma centralizada. Ajuda a cumprir o requisito de conformidade também. Serviços de segurança adicionais. O Amazon Messi, né, protege proativamente informações de identificação pessoal, PII, e saiba quando elas se movimentam. Ele tenta descobrir essas informações pessoais, né, diz onde elas estão e como elas se movimentam. Amazon Inspector define padrões e melhores práticas para seus aplicativos e valida a adesão a esses padrões. Amazon Guard Duty, né, detecção de ameaças inteligente, então uma espécie de CIEM, e monitoramento contínuo para proteger contas e cargas de trabalho da AWS. Conclusão do módulo. Então, resumo do módulo. Você aprendeu a reconhecer o modelo de responsabilidade compartilhada, identificar a responsabilidade do cliente e a da AWS, reconhecer usuários, grupos e funções do IAM, descrever diferentes tipos de credenciais de segurança no IAM, identificar as etapas para a proteção de novas contas da AWS, explorar usuários e grupos do IAM, reconhecer como proteger dados da AWS e reconhecer programas de conformidade da AWS. Conclui então fazendo o teste de conhecimento do módulo e um exemplo de pergunta do exame. Qual das opções a seguir é a responsabilidade da AWS segundo o modelo de responsabilidade compartilhada da AWS? Configuração de aplicativos de terceiros, manutenção de hardware físico, proteção de acesso a dados de aplicativos, gerenciamento de imagens de máquinas da Amazon AMIs personalizadas. Eu acho que aqui está fácil, né, pessoal? B. Então, manutenção de hardware físico é de responsabilidade da Amazon. Recursos adicionais, vocês podem acessar aqui. Também esses slides estão disponíveis, vocês podem ter acesso aos recursos adicionais. Obrigado pela sua presença. Qualquer dúvida eu fico à disposição. E até o próximo módulo.